Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 8 de maio de 2024, quarta-feira. Esse é o verbete de número 6.669. Ele tem 4 páginas, 43 logias e 9 máximos. O tema é mimo grafotécnico. A especialidade é grafopensenologia. Quem escreveu o verbete sou eu, Adriana Lopes. Então, vamos aqui cumprir o protocolo, né? E colocar aqui a biografia para quem não me conhece, tá bem? Graduada em Engenharia Civil e Psicologia, pós-graduada em Análise de Sistemas e Psicologia Clínico-Institucional, mestre em Saúde Pública em Região de Fronteira e doutora em Sociedade, Cultura e Fronteiras, brasileira, natural do Rio de Janeiro, voluntária da Conscienciologia desde 1995, docente de Conscienciologia desde 1999, tenepsista desde 2002, EPICOM desde 2010. Coautora dos livros Relatos do Pacificário, Experimentos no Laboratório Grupal da Paz, de 2023, Manual de Leitura Lúcida, Guia Prático para Ler Textos de Diferentes Áreas do Conhecimento, de 2021, TENEPS, Assistência Interdimensional Lúcida, de 2015, Manual de Verbetografia da Enciclopédia da Conscienciologia, de 2012, e autora do livro Sensos Evolutivos e Contrassensos Regressivos, o estudo contraponteado do autodiscernimento contra a maturidade consciencial. Então, vamos à definição do verbete. O mimo grafotécnico é a técnica interassistencial de doar esforços e tempo de elaboração intelectual para sugerir contribuições relacionadas a texto tarístico para com seu autor, homem ou mulher, objetivando beneficiar os futuros leitores. Em pensenologia, o holopensene da interassistência tarística, a benigno-pensenidade proativa, a crítico-pensenidade assistencial, a grafo-pensenidade tarística e o investimento de tempo pensênico pessoal em auxílio a obras tarísticas. Em fatologia, a cortesia intelectual observável, o oferecimento das próprias energias, cognições e intelecções, o incentivo à avaliação crítica quanto ao nível de aproveitamento da contribuição recebida, a TARES elegida enquanto valor evolutivo, motivando a doação de mimos grafotécnicos. Em parafatologia, o abertismo parapsíquico às achegas ideativas dos amparadores funcionais, a autopredisposição às extrapolações parapsíquicas parapatrocinadas em prol da TARES planetária. Em argumentologia, nós temos aqui algumas enumerações, tem umas argumentações também. Na taxologia, temos 8 categorias possíveis de mimos grafotécnicos relativos a textos tarísticos. Na remissiologia, eu vou destacar 5 verbetes: autoconfiança intelectual, mimo energético, olhar conscienciográfico, primeiro leitor e revisão conscienciológica. A técnica assistencial do mimo grafotécnico objetiva a construção e a ampliação de acervo de obras tarísticas com potencial para auxiliar a evolução lúcida de consciências interessadas. Você costuma empregar a técnica assistencial do mimo grafotécnico? Com qual regularidade? Há resultados exitosos? Temos aqui 3 referências. E vamos então à mega-análise com a equipe da Enciclosapiens. Grafopensenologia, benigno-pensenidade, disponibilidade, inspiração, autopredisposição, abertismo, amparo, expansão, gratidão, retribuição, ortointenção, doação, técnica, aporte, cortesia, resultado, incentivo, interassistência, conviviologia, grafo-comunicologia. Então, antes de começar, quero fazer um convite. Eu vou dar um curso na CIP no dia 6 e 7 de julho, é um final de semana. Ele é presencial, ele não tem pré-requisitos.
E o curso tem tudo a ver com o tema de hoje, que é o mimo grafotécnico, que é a pesquisa multidimensional para TARES, a busca de conteúdos elucidativos da evolução consciencial. Que é justamente o curso, a ideia é trazer essa argumentação da importância da pesquisa para a gente compor os nossos materiais com potencial de elucidar outras consciências e apresentar algumas técnicas também para as pessoas poderem chegar a esse caminho. E é a partir desse treino que a gente vai começando a fornecer mimos para quem puder aí, ou para as pessoas poderem trabalhar e fazer a sua própria TARES, né? Então, fica o convite. E vamos, então, eu vou perguntar a mim mesma, aquela pergunta clássica, né, do porquê do tema, porque eu acho que é muito importante essa contextualização. É isso, o mimo grafotécnico é um tema que eu já tinha há muito tempo, né? Existe na enciclopédia o mimo energético, né, do professor Valdo, tem o mimo gastronômico, e eu falei, bem, o que é isso, né? Eu já recebi tantos mimos grafotécnicos na minha vida que eu acho que é interessante a gente chamar a atenção para isso, para as pessoas valorizarem tanto as recepções quanto também a possibilidade que nós temos para doar, né? Que a gente tem para auxiliar em prol do quê? Da TARES, da tarefa do esclarecimento, né? Então eu coloco até na fatologia, né? Na hora que a gente tem como um valor a tarefa do esclarecimento, por isso que a gente está aqui, que a gente escreve, que a gente dá aula, né? Então, para quê? Para buscar esclarecer, para passar conteúdos evolutivos. Então, no momento que a gente entende esse valor, a gente vai querer, eu vou trabalhar para passar os meus conteúdos, mas eu vou ajudar os colegas a passar os deles. Então, esse mimo, é isso, é aquela contribuição que a gente pode dar para que o outro consiga também passar aqueles conteúdos que ele tem, que às vezes são únicos daquela pessoa, né? Nós temos aí tantas vidas, né? E tantas experiências diversas, então foi nesse sentido que eu achei relevante ressaltar, trazer essa questão do mimo grafotécnico, né? Então eu vou começar com os teletertulianos. Você ainda tem mais um tempinho? Senão eu vou começar com os teletertulianos, tá? Senão depois eu passo para ela, que ela vai ter que sair mais cedo. Tá. É a nossa teletertuliana de Porto Alegre, que está também mandando os mimos, né? Estava até começando com a Marilux no início, né? Não seria bem grafotécnico, porque o mimo grafotécnico a gente está focado mais na escrita, né? Na técnica de escrever ou em conteúdos para escrever. Mas o que a Marilux faz e esses teletertulianos fazem é um tipo de mimo, que a gente tinha que achar um nome, né? Tertuliário, será? Eu acho que era bom uma coisa mais específica, aí vocês pensem, né, e onde vocês escrevam, né, porque é interessante as perguntas, né, como que as perguntas, elas auxiliam e fomentam o debate aqui do tertuliário. Então, é um mimo também, vocês estão gastando o que eu falei aqui, né, vocês estão doando esforços e tempo de elaboração intelectual, estão pensando o que eu vou perguntar, qual é a pergunta mais adequada, o que vai esclarecer mais, então já joguei a bola aqui para a Marilux, mas, né? E tem muito, né? Pode um escrever o mimo, outro escreve os efeitos do mimo, não falta forma de passar a informação. Então, agora, tirar do parêntese, coloquiologia, poderia comentar? Tá. Os olhos e para-olhos de ver conteúdos e formas com potencial tarístico. Eu escrevi um verbete chamado olhar conscienciográfico, né? E foi até o meu verbete de número 100, foi de propósito, né? Que eu falei, bem, vou chegar ao 100, será que era interessante eu fazer um verbete com que tema? E me veio a ideia de falar isso, do olhar conscienciográfico, porque é isso que faz a gente escrever verbete, escrever qualquer coisa, né? A gente ter esse olhar de ver, ó, isso aqui dá um verbete, isso aqui dá um livro, isso aqui dá um artigo, né? Então, eu quis passar essa técnica naquilo que eu consigo compreender, porque o professor Valdo tinha isso, né? E eu buscava tentar, como é que ele faz? Né? Então, eu comecei a tentar fazer também, estou tentando, né? Então, é isso, a gente desenvolver, que eu acho que é um desafio para todos nós, esse olho para olho de ver. Não, esse conteúdo pode ser uma coisa simples, né? A gente vê, tem verbetes na enciclopédia de tudo quanto é jeito, tem coluna, tem olho, tem boca, tem... Olho eu não sei se tem, mas boca eu sei que tem. Então, quer dizer, você pega aquilo e ali, não, isso aí tem um potencial, tem uma TARES ali que eu posso fazer a partir desse tema, tá?
tá? E o segundo, a agudez intelectiva quanto às chances de ajudar conscientes autoras a esclarecer melhor os demais. Então, essa agudez intelectiva, que às vezes a gente vê, a pessoa fala, nossa, a pessoa tem muito conhecimento nisso aqui, ela podia escrever sobre isso, né? E às vezes a gente vai ter essa agudez de pescar. Né? Isso acontece comigo às vezes aqui com o verbetógrafo falando, eu falo, gente, isso aqui dá um verbete, né? Aí você solta a ideia, vai caber a pessoa ela aceitar ou não, né? E a exposição tranquila, didática, assistencial do pulo do gato grafotécnico. Isso eu acho mais sério. Expor, mostrar o que eu faço, né? Quais as técnicas que eu uso. E a gente fazendo isso, o mimo grafotécnico é isso, né? O mimo, por exemplo, quantos mimos eu recebi do professor Valdo, né? Na hora que ele escrevia tantos verbetes de técnica, né? Quando ele passava as tarefas, quando a gente via ele trabalhar, só de observar ele trabalhando. Então, é uma forma da gente ir aprendendo a partir desse pulo do gato. Ele dava o jeitão, como eu faço, né? Então, a gente via e falou, opa, deixa eu ter, igual eu acabei de dar um exemplo, né? Eu vejo ele fazer isso, acontecia alguma situação, daqui a pouco vinha um verbete. Falei, opa, eu sabia da situação e sabia do verbete. Então a gente vai vendo, olha, então tem um negócio ali, vamos tentar aprender isso aí, tá bom? Ortopensatologia, doações. No salto da ficha evolutiva pessoal, as suas doações estarão sempre entre os seus maiores êxitos. Eu achei muito interessante, já que a gente está falando de doação e falar de pulo do gato, né? Então, é interessante, a gente está falando aqui de uma doação intelectual, né? É muito sério, então eu achei interessante, lembrando a Ortopensata, para quem está chegando agora, é do professor Valdo Vieira, a autoria dele, né? Mas a gente lembrar disso, né? Que as doações são os nossos maiores êxitos. Isso aqui é para pensar a autorreflexão de 5 horas. Vamos lá. E a exemprologia. A exemprologia foi uma das primeiras coisas que eu escrevi nesse verbete, né? Depois da definição. Porque eu acho interessante a gente... Todos os mimos grafotécnicos, eles são importantes, né? Porque eles vão auxiliar de alguma forma. A gente até coloca depois na argumentação, né? O fato de você dar um mimo não quer dizer que a pessoa vai aceitar, ela pode aceitar de 0 a 100%. Mas independente do quanto que eu vá aceitar, ela dedicou tempo para isso, né? Ela buscou ajudar. Então, só isso já vale o agradecimento. Então, o que eu coloquei como mínimo? Aqui mais, não é que é mínimo, mais voltado para a questão do esforço que eu pensei, né? Um é a oferta de uma ideia para uma obra escrita. Por que você não escreve um verbete sobre isso, como eu acabei de fazer aqui para a Marilux e para os tertulianos? Por que você não escreve? É simples, eu dei uma ideia, parou. Agora, o que eu achei com o Máximo? É uma revisão conformática, detalhista e exaustiva do texto, indicando retificações, inserções, eliminações e aprimoraments pertinentes à eficácia tarística. Porque aqui, se pensar o termo de tempo e de dedicação ao trabalho, acho que vale a pena ressaltar, né? A quantidade de... e aí, nós temos tantos revisores, né? Sou tão grata a tantas pessoas, né? Quantos verbetes eu já fiz, sempre tiveram os revisores, né? Ali, e livro, e artigos. Então, a revisão é muito séria. Então, fica aqui minha gratidão a todos eles, não dá para nomear porque é muita gente, né? Mas muito séria essa questão. Então, a pessoa, ela está ali dedicada, ela está dedicando o trabalho dela para ajudar de alguma forma, tá? Quer falar, Gláucia? Pode falar, depois a gente volta aqui e continua. Quero sim, Adriano. Primeiro, quero agradecer aí por esse mimo, né? Muito legal. E eu quero te fazer uma pergunta. Na segunda página que você falou sobre o laboratório, que você fala ali sobre a questão do desassédio mental somático, queria que você contasse um pouquinho da sua experiência no holociclo e na holoteca, né? Que você ficou muito tempo lá, né? É mais no holociclo, né? No holociclo. Então, eu trouxe isso aqui não é por acaso, né? Então, eu convido no Neologos, eu tenho um artigo que é autobagagem do verbetorado conscienciológico, que eu aprendi lá, que eu apresentei, né, no congresso. E ali eu conto um pouco da minha trajetória mais detalhada no processo do holociclo, que pode ajudar, né? Mas o que eu posso dizer, então, tirando ali, né, depois vocês podem, né, ter acesso à informação e tudo, eu vejo ali foram as bases
no meu caso, eu coloquei como as minhas bases verbetográficas de pesquisa. É pela oportunidade. Então, chegou um período, que foi o período que eu vim a Foz por um curso que era de consciencioterapia, na época eu atuava no NAIC, não era nem o IC ainda, e teve um curso chamado Parasemiologia do professor Valdo. Aqui no artigo tem até as datas certinhas. E eu cheguei uns 2 dias antes, eu lembro que na época, agora voltou a ficar caríssimas as passagens, né? Mas na época eram caríssimas, agora depois deu uma baixada, né? Eu falei, tem que aproveitar a ida lá, né? Então, eu cheguei uns dias antes e fui para o Holociclo. E eu não sei exatamente quando começou, mas estava naquela época, o professor Valdo, ele passava algumas tarefas para as pessoas, né? A Angélica até lembrou disso. Às vezes uma definição, às vezes tinha uma enumeração para aumentar. Eu fiz uma listagem aqui até. Aumentar uma enumeração, ou às vezes tinha só os subtítulos da enumeração, a pessoa completava. E uma característica, às vezes ele passava isso para mais de uma pessoa, não era só para só. Às vezes pegava a definição, passava para mais 6 pessoas e sei lá quantas, né? E quem quisesse ia fazer. Na hora que eu peguei esses trabalhos, o primeiro, eu fiquei muito impactada pela expansão intelectiva que deu. Eu falei, caramba, isso é muito sério. E aí eu voltei. Aí teve um congressamento, que a gente já estava até marcado de vir, um congressamento das ICs aqui no CAE, que eu vim. Não me lembro o mês exato, mas depois pode ver ali. Eu vim com o Mário de novo, eu já antecipei, cheguei uma semana antes. Aí fui lá, cheguei lá, estou à disposição, tem alguma tarefa? E comecei a fazer. E assim foi. E aí decidi falar, então tá, eu estou gostando muito disso aqui, vou passar um mês. Aí me organizei, vim aqui, fiquei um mês no CAE, que aí decidi mudar para cá, estou aqui até hoje. Então, o que eu fui dizendo? Agora, essas tarefas, a característica, assim, que eu acho que eu considero um grande mimo grafotécnico e que eu vejo a importância disso, era a satisfação e a aprendizagem, não só com a tarefa, mas o que era aproveitado pela tarefa. Por quê? O professor Baldo não tinha nem tempo de ficar depois dando feedback para ninguém, tá certo? A tarefa dava, acabou, você entregava. Quando saiu o livro, que não era digital naquela época, ok? Publicava, ia ler o livro inteiro para achar se entrou alguma coisa que a gente tinha feito. E essa aprendizagem era muito prazerosa, porque eu via, tinha uns que não aproveitava nada, outro aproveitava tudo, outro trocava a palavra, outra, entendeu? Então, a aprendizagem era também pela correção. Porque ele não corrigia, mas ele ia lá, mudava uma palavra. Por que mudou essa palavra? Aí você começava a raciocinar. Então, com isso, a gente vai aprendendo mais ou menos qual era o tom que ele queria, né? Às vezes, não, realmente, isso aqui eu acho que estava um pouco acima. Não sei, você vai refletir. Então, é uma técnica didática que eu acho fantástica que ele tinha. Eu não sei fazer isso, né? Então, mas eu acho interessante. Ele jogava com isso, a gente ia aprendendo. Então, eu aprendia muito fazendo, mas aprendi muito, eu diria muito mesmo, era verificando e vendo, às vezes nada. Então, isso me deu também uma tranquilidade, assim, eu não tenho apego, entendeu? Às vezes eu faço um verbete inteiro, aí vou pedir lá para o título. Se não aprovar, não tem problema nenhum. Não perdi nada, eu aprendi. Não tem problema, entendeu? Não é questão para mim. Então, acho que isso foi... Eu aprendo, então, por que será? Deixa eu pensar, vamos pensar. Então, eu vejo isso como um grande ganho, tá? Mas aí eu convido, eu não sei se ela já está disponível, porque a Neologo geralmente fica disponível, né? Eu não sei se ainda já está gratuitamente, mas de qualquer maneira depois pode se acessar em alguma biblioteca, ou então eu te empresto, tá bom? Posso, Adriana? Lógico, minha amiga de 30 anos. Primeiro, parabéns. Adoro seus verbetes. Obrigada, obrigada. Então, eu gostei da efeitologia, Adriana. Tudo na efeitologia tá bom, né? Tá. Mas eu acho que o segundo efeito, os efeitos da escuta atenta no encontro de soluções grafotécnicas para obras alheias. Isso eu acho muito sério, né? Que essa escuta, é a partir da escuta que a gente vai poder ver, olha, isso aqui pode dar uma boa escrita. A pessoa está relatando uma experiência, você vê uma cognição que ela tem, às vezes num papo coloquial ou num assunto, e de repente a pessoa tem a solução.
né? Eu tenho um exemplo de mimo grafotécnico, que vai ter até uma pergunta aqui que dei uma olhada, dos marcantes, eu já vou falar uma. Esse livro aqui, que é o meu livro, né? É o livro, né? Só tem um. Mas eu queria escrever estava sentada ali, mais ou menos, não sei se era exatamente, eu não vou ser tão precisa de saber a fileira. Provavelmente a terceira ou a quarta fileira era um ciclo pentalsomático com o professor Valdo aqui, e eu estava sentada ali com a minha amiga, Ana Luísa Rezende. E eu não sei por que eu falei com ela, tanto é que se você ler aquele quadro, estava lá, eu tinha escrito que eu escrevia sobre censos, né? E foi uma alegria na hora que estava lá publicado, porque aquilo ali também você fica, né? E eu comentei com ela alguma coisa assim, poxa, eu quero escrever, mas eu não sei como que eu faço. E aquilo estava realmente um bolo na minha cabeça. Eu vou fazer um dicionário de censos, o que eu vou fazer? Aí ela foi, aí eu falo, escuta atenta. Ela ouviu aquilo, ela veio, olha, tem um livro muito bom, que eu não lembro mais o título, que era 5 alguma coisa da área da educação. E que ele é muito bom, por que você não faz 5? Eu falei, eu vou fazer 11. Entendeu? Aí 11 por motivos óbvios, né? Mas então, quer dizer, é um mimo muito sério que ela me deu, que eu considero estrutural, porque eu não estava conseguindo ver saída, e ela deu uma saída que foi, porque eu não pensei nisso antes, né? Mas foi a escuta atenta do que eu falei, ela usou a intelecção e ela conseguiu me dar uma saída que eu falei, isso. Aí depois o livro foi fazendo, acabou entrando contrassenso também, e assim vai, né? Mas deu uma saída. Então, isso foi um grande mimo, fundamental para... Falei, gente, por que eu não pensei nisso, né? Realmente tem essa solução. E foi a solução que eu achei, que foi a melhor para eu conseguir escrever o livro. Foi ali que foi, o livro andou a partir dali. Então, a escuta é muito importante. Sim? Então, aí falando em escuta, eu também vejo o lado da aceitação da sugestão, né? Porque é importante que a gente tenha maturidade para saber entender o mimo que o outro está dando para a gente, né? Porque às vezes o mimo vem e a pessoa se retrai e não leva em conta aquilo, né? Então, eu acho que quando a gente está recebendo um mimo, tem que ter a escuta também da recepção e não ficar preso naquilo que a gente está, aquilo que você acabou de falar. Às vezes você pega um verbete, escreve e não é aprovado, ou você vê que não é bem aquilo. Essa postura eu acho uma postura interessante também. Porque a gente pode se apegar a determinadas coisas e o mimo vem, a ideia vem, a ajuda vem, e o autor não está aberto para aquela ajuda, né? Pode acontecer isso também. Acontece. Eu escrevi um verbete lá atrás, heterocrítico-filia intelectual, que era essa ideia, mas ao mesmo tempo eu coloco assim, uma coisa você vai estar aberta, agora você tem que ter, existe uma coisa chamada hiperrevisão. Isso acontece. O quê? Hiperrevisão. Hiperrevisão. Qualquer revisor pode cair nisso, e eu me incluo também. Às vezes você vai fazer uma revisão, você faz a mais, você acaba errando, isso acontece. Então cabe ao autor considerar, mas o importante é considerar. Eu vou considerar, por isso que a gente coloca aqui, o abertismo intelectual da consim receptora a leva a acolher e avaliar criticamente o percentual de aproveitamento do mimo grafotécnico, está na página 3, de 0 a 100. Então pode ser, não, vou 100%, não, essa ideia é boa, mas olha, isso aqui não. Mimos grafotécnicos são propostas a serem analisadas e, caso consideradas pertinentes, requerem esforços da consciência autora para desenvolver e ampliá-las, a fim de contribuir eficazmente com o esclarecimento pretendido. Então, por exemplo, às vezes eu olho aqui, olha, faz um verbete. Pode ser que a pessoa vai ver, não é o momento, não é a hora, está tudo certo. Não é problema, eu dei uma informação que vai caber a pessoa avaliar se aquilo procede ou não. Tá certo? Então, mas o importante é a abertura. É o que eu tento falar lá no verbete heterocrítico-filia intelectual. E aqui também. E aí eu falo, aproveitado ou não, cabe o sincero agradecimento à consciência doadora do mimo grafotécnico pela horta intenção de dedicar o próprio tempo e esforços intelectuais em busca de contribuir com a consciência receptora. Então, já aconteceu de vir em revisão, eu falo, não, isso aqui eu não considero, aí eu vou argumentar. Mas isso também é aprendizagem, entende?
Agora, se na dúvida, por exemplo, se vem uma coisa, a pessoa escreveu uma coisa lá, eu falei, bem, isso aqui não é bem assim. Mas, se gerou dúvida em alguém, se der, eu aceito. Eu vou, vai, está ok, não tem problema nenhum, está aceito. Agora, se for algum tipo de coisa que aí já vai mexer numa ideia, aí eu já vou contra-argumentar. E esse exercício de contra-argumentar também é importante, porque você também está raciocinando, peraí, não, olha só. E aí você vai tentar deixar mais claro, porque para chegar no caminho do meio, né? Então, se aqui não está aqui, não é bem assim, é assim. Então, tá, como é que a gente pode chegar numa situação mais adequada? Então, esse abertismo eu considero fundamental. Mas, assim, não é só porque vem o mimo que eu tenho que aceitar tudo, porque às vezes a pessoa, não está tendo uma visão de conjunto, foi só uma primeira percepção. Aí vai caber o autor, peraí, é ou não é? Procede ou não procede? E tem que ter mais maturidade ainda, né? Não é para a gente pensar assim, o que vale, o que não vale. Então, às vezes a pessoa assim, não, realmente, esse é um tema bom para eu escrever, mas às vezes não é o momento, ou eu não estou afim, ou então eu vou esperar mais um pouco, ou deixa para o fulano escrever, entende? Perfeito. Já teve tema que estava na minha lista de tema verbetágrafo, eu passei para outra pessoa. Se ela escreveu ou não, não importa. Entendeu? Perfeito. Se eu achar que ali tem alguma coisa que às vezes não foi... Vamos pensar que a pessoa escreveu, e eu achar que tem alguma coisa a mais que eu poderia colocar, eu faço um outro verbete de efeitos disso, que vá pegar às vezes a nuance e deixando claro a nuance que às vezes faltou. Então não tem problema. E está contribuindo da mesma forma, né? Vai aumentar. É mais gente falando, é mais cabeça pensando. Eu penso por aí. Obrigadíssima. Quer falar alguma coisa? Depois eu passo a Marilux. A Marilux já Desculpa se eu estou pulando a... Não tem problema. Daqui a pouco eu volto para a Marilux. Mas é porque é na mesma linha das Eu imaginei, por isso que eu estou E eu acho que tem muito dessa questão do abertismo, né, do autor em receber essa heterocrítica. Até anotei aqui o seu verbete, que eu não li ainda, mas achei interessante. E aí eu queria a tua opinião também, porque quando a gente se coloca na posição da pessoa que recebe a obra, né, para corrigir, para fazer os apontamentos para melhorar, como a gente está dentro da conscienciologia, tem também a questão de não contradizer paradigma. Isso não pode. E então, às vezes, a gente pode pegar a obra ali e ver uma coisa mais séria, né, de contrariedade do paradigma. O verbete até, né, tem a chapa, mas se a gente falar de uma GESCOM, a pessoa passou bastante tempo ali, e aí a gente vai ler e tem essa contrariedade, né? Não, mas aí por isso que tem as políticas editoriais, né? As editoras têm a enciclopédia, tem a política editorial. Então eu sou do a minha pergunta, claro, eu não estou dizendo que não deve ser feito, mas eu digo assim, é como comunicar isso ao autor, né? Porque aí que o abertismo tem que funcionar. E aí, mas aí é questão do esclarecimento, né? A pessoa, você quer escrever isso, você escreve, mas se existe uma política, toda revista conscienciológica, todo a editares, a epígrafe, quer dizer, a epígrafe, a enciclopédia tem uma política, obrigada, tem uma política editorial, não é que então, se a pessoa quer publicar ali, vai seguir, igual a enciclopédia tem a política editorial. Então, quando chega a questões, aí tem a reunião lá do colegiado, e eu sou uma delas, que a gente vai avaliar determinadas situações. Quando tem alguma situação que seja, não estou falando nesse ritmo, alguma situação que gera alguma dúvida mesmo, né? Então, vai mais pessoas avaliar aquilo e pensar juntas, né? Se isso está adequado ou não para a política editorial daquela situação. Então, eu acho que é isso, é política editorial, eu acho que tem que seguir. E aí você vai colocar, e aí você tem que preservar isso e vai colocar com maior clareza e esclarecimento. Olha, isso aqui não bate com isso aqui e tal. E vai esclarecer dentro do possível. Então, eu vejo isso com muita naturalidade, né? Porque não tem nenhum lugar que não seja assim, né? Tem uma linha que a gente mantém, senão se perde, mais confunde do que ajuda. Já imagina, a gente fala tanto de coerência, a gente fala uma coisa, depois falou outra ali, depois, peraí, já bate, não dá.
não é? Aí não vai esclarecer, vai mais confundir do que esclarecer. Perfeito. Né? Então, tem linhas, algumas coisas podem ter divergências, mas tem linhas básicas que não dá, aquilo ali é fundamentais, né? Ótimo, obrigado. Marilux, viu? Foi bom, porque elas tinham que sair mesmo, agora tem tempo excessivo. Marilux é doadora, não tem problema. Boa tarde a todos. Parabéns, professora Adriana, pelo seu exemplarismo, né, pelos verbetes que você já apresentou, por este, e gratidão também pelos que você vai apresentar ainda. Eu sou muito grata e eu acho que todos que acessam a Conscienciologia é grata a você pelos livros, pelos artigos. O livro ainda, o livro. Ah, tá bom. Vamos lá. A minha primeira pergunta, Adriana, esse verbete tem a sua cara, viu? Por isso vai a pergunta primeira ali, o binômio, na página 2, o binômio recepção e doação, que é isso que você está fazendo, né? Porque você pôs também ali na argumentologia um item lá, gratidão e retribuição. Isso. Fala desses itens para nós, por favor. Não, é que eu coloco no final, né? O binômio recepção e doação, que duas coisas que caminham juntas, né? Recepção e doação, né? Então, a gente doa e a gente recebe, né? Então, eles caminham juntos. Então, a admissão de haver recebido mimos grafotécnicos úteis à autoprodutividade gesconológica tende a motivar a consciência autora agraciada a oferecer tais mimos aos demais. Porque se a pessoa é lúcida quanto ao processo de doação, naturalmente isso vai acarretar num impulsionamento para doar, entende? Para fazer jus aqui, para doar também, né? Então, para fazer jus a esse recebimento, então, por isso da retribuição. Então, isso que a gente quis ressaltar aqui, tá bom? Eu posso andar aqui um pouquinho, porque tem uma pergunta falando disso, aí eu aproveito e já sigo. Tem uma pergunta aqui que fala o seguinte, que é justamente doação. Ó. Poderia me ajudar a entender a função e importância da repetição das ideias, o ciclo doação e recepção, o binômio recepção-doação e interação doador-receptor. Existe uma técnica que é a técnica da circularidade. Então, às vezes, a gente frisar alguma ideia que a gente considera que seja relevante. Então, isso é uma técnica, tá? Agora, aqui, por exemplo, a interação doador-receptor é outra coisa, é diferente de ciclo doação-recepção, tá? Por quê? Primeiro, separar binômio de interação. O binômio é um processo de duas coisas que caminham juntas. A interação é uma coisa interage com a outra, não necessariamente ela está tão... Então, eu entendo o binômio como uma coisa mais junta. E a interação, ela tem uma maleabilidade maior. Então, no caso aqui, a interação doador-receptor, eu não considero nem que seja uma circularidade. É para frisar a importância dessa interação entre quem doa e quem recebe. Agora, o ciclo e o binômio são coisas diferentes que a gente está querendo abordar. O ciclo é aquilo, você doa e você recebe. Quanto mais você recebe, mais você tem vontade de doar. Aí, quanto mais você doa, mais você recebe. E assim vai, porque só você recebe dos amparadores. Então, é uma ideia de circularidade, tá? E o binômio não, ó, recepção e doação andam juntas. Então, são coisas diferenciadas, tá? Nesse sentido, de mostrar duas ideias diferentes, apesar dos termos sermos iguais. Aquilo que eu falo, doação e recepção, essas coisas estão sempre juntas. Não necessariamente eu não dei essa ideia de ciclo. Eu falo, não, a recepção e doação, por exemplo, amor e ódio, né? Eu gosto desse exemplo, né? Pode ser antagonismo, amor-ódio. Pode ser uma interação, o amor e o ódio interagem em alguns momentos. Binômio, amor e ódio, eu quero dizer, amor e ódio está sempre ali grudado um com o outro. Ciclo já é diferente, amor, depois a pessoa odeia, depois ela ama de novo, depois ela odeia, depois ela ama de novo. Entende? Não sei se ficou claro a diferenciação, a palavra é a mesma, amor e ódio é o mais extremo, talvez facilite. Mas são ideias diferentes que a pessoa pode estar querendo passar. Tá? Qualquer dúvida, continua, manda, porque não está cedo ainda. Tá? Então, aí eu vou só seguir a mesma coisa da pergunta que ele fez depois,
o binômio autocrítica heterotípica e a interação autocrítica heterocrítica. Isso também é para frisar um pouco, porque todo esse verbete que a gente está falando aqui tem a ver com autocrítica e heterocrítica, não é? A pessoa, o que é o mimo grafotécnico? A pessoa que está doando, ela faz uma heterocrítica da obra, não é? E ela vai fornecer alguma situação que ela vai considerar melhoria, sei lá o quê, né? Ou, não, isso aqui não está bom, tem que corrigir, não é isso? Mas, ao mesmo tempo, tem que ter a autocrítica de quem recebe. E da própria pessoa. Então, por exemplo, quando eu falo aqui, ó, a interação autocrítica e heterocrítica, eu estou dizendo que as duas coisas têm uma relação. Quando eu falo binômio, eu estou frisando o quê? Que a autocrítica e a heterocrítica têm que caminhar juntas. O que isso quer dizer? Na hora que eu faço uma heterocrítica, eu tenho que ter autocrítica. Senão eu posso, para não entrar em hiperrevisão, que às vezes acontece, para não entrar, às vezes, numa heterocrítica anticosmoética. Qual a minha intenção quando eu estou falando isso? Então, eu estou querendo frisar, talvez tenha alguns casos que valer a pena até escrever uma coisa antes, talvez esse fosse um caso, né? Que às vezes eu gosto, né? De antes de pôr binômio, alguma coisa, eu faço talvez esse até pudesse ter ajudado para carrear melhor. Então, quando eu falo autocrítica juntas, é que toda autocrítica, toda heterocrítica, ela precisa que você tenha uma autocrítica para ela ser da melhor maneira, não é? Mesmo quando a autocrítica, muitas vezes, ela está vinculada a uma heterocrítica. Alguém te fala alguma coisa e desperta a sua autocrítica. Então, essas coisas, eu quero dizer que elas estão juntas, não são coisas separadas. E a interação é que uma coisa pode interagir com a outra. Então, ela está mais leve, né? E aí pode ser, inclusive, a heterocrítica a heterocrítica do doador com a autocrítica do receptor. Poderia até ter explicitado melhor, tá? Mas valeu a sua colocação, espero ter clareado. E aqui mostra como é importante, às vezes, ter aquelas palavrinhas antes. Nesse caso aqui, talvez coubesse para explicitar melhor, tá bom? Eu vou continuar com as dele aqui, então, só para fechá-lo, tá? É de São Paulo essa pergunta. Quanto ao oferecimento das próprias energias, cognições e intelecções, poderia esclarecer a diferença entre cognição e intelecção? Olha, o que eu quis colocar aqui, cognição é os conhecimentos que a pessoa tem, a bagagem cognitiva. Então, por exemplo, eu posso fazer uma revisão que eu tenho um conhecimento em função de algum estudo que eu fiz e eu vejo que aquele termo que a pessoa está olhando lá, no senso comum ou no dia a dia é um termo tranquilo, mas que, se você pegar alguma linha de estudo, aquele termo não seria muito adequado, porque pode confundir com outro conceito que tem em uma linha de conhecimento. Então, eu estou usando a minha cognição, a minha bagagem de conhecimento e alertando, olha só, você pode até usar, mas pode gerar uma confusão, porque esse termo é usado na linha tal, com um conceito um pouco diferenciado. Tá? Estou usando conhecimento, um exemplo bem assim, concordo, cognição e intelecção também está junto. A intelecção que eu quero dizer aqui é o uso dos nossos atributos mentais. Então, quando a gente está lendo alguma coisa, eu estou pensando qual a melhor forma, eu estou ouvindo lá o seu José falar, não, olha, José, essa experiência dele é legal, eu acho que é interessante, talvez ele pudesse. Eu estou usando aqui a minha memória, o meu raciocínio, o meu discernimento, a minha lucidez, eu estou usando a minha máquina aqui de pensar para tentar achar uma solução ou alguma coisa interessante. Então, isso que eu quis, apesar, reconheço que as duas coisas são intrincadas, né? Mas eu quis separar essas duas coisas. Uma coisa é aquilo que eu já sei, outra coisa é que eu estou usando a minha máquina agora. Em vez de estar fazendo aqui, escrevendo uma coisa para mim, eu estou doando, oferecendo para uma solução ou alguma situação, tá? Isso que eu quis frisar. Lembrando, qualquer dúvida ainda dá tempo. Principiologia e polinomiologia. Seria possível correlacionar com o princípio da primazia do conteúdo sobre a forma e o polinômio comunicativo, coesão, coerência, concisão e compreensibilidade? Eu não estou conseguindo correlacionar assim de pronto, tá? Porque eu vejo como coisas diferentes. Pode ser que eu não esteja enxergando. O primeiro, a primazia do conteúdo sobre a forma. Isso é muito importante. Muito importante. Sabe por quê? Dentro da Conscienciologia, dentro da enciclopédia, a gente sempre fala muito de conforto. E a gente valoriza muito a forma. Eu sou uma que valorizo muito a forma.
Então, eu acho muito importante a gente trabalhar na forma para enriquecer o nosso conteúdo. Mas a gente não pode coartar o conteúdo por causa da forma. Aí vira tipo uma poesia vazia. Você coloca um monte de palavra bonita que você espreme e não sai nada. Entende? Então, a primazia, o mais importante é o conteúdo. Um exemplo simples. Às vezes, o ideal é não ficar repetindo palavra. Eu tenho até uma técnica, grafotécnica da diversidade vocabular. Então, por exemplo, às vezes, naturalmente, a gente escrevendo, a gente acaba repetindo alguma palavra. Investimento, 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 por exemplo. Aí eu vou, terminei, já está escrito, tá? Aí eu vou olhando, opa, eu ponho um vermelhinho lá nos investimentos. E vou para o sinônimo e vendo se tem sinônimo de investimento. Na grande maioria das vezes, eu vou achar um sinônimo, até que naquele contexto até vai explicar melhor do que a palavra investimento. Com isso também, eu estou aumentando meu dicionário cerebral, né? Eu estou trazendo mais palavras. Mas vamos supor que eu não achei nada, que tem que ser investimento 4 vezes. Vai ser investimento 4 vezes. Se eu não achar uma palavra que passe, isso é mais raro, porque geralmente a gente vai encontrar alguma palavra que seja mais específica, né? Putz, não, essa aqui é melhor do que essa. Ok, mas vamos supor que as 4 vai ficar 4 vezes investimento. Entende? Por quê? Porque eu não posso, por causa de embelezar, deixar de passar a informação que eu quero passar. Então, esse princípio é muito sério. Primazia do conteúdo sobre a forma, tá? Agora, já o polinômio comunicativo, coesão, coerência, concisão, compreensibilidade, talvez aqui a sua relação foi por causa do conteúdo, né? Provavelmente você pensou no conteúdo. Aí teria correlação nesse sentido, né? Que o nosso conteúdo, ele precisa estar coeso, aquilo que a gente falou antes, né? Coerente, conciso e compreensível. Isso é uma coisa que a gente tem que olhar sempre, né? A concisão, quanto mais a gente conseguir falar em menos palavras, mais passar informação, por exemplo, mega pensei entre vocabulário é um exemplo, né? Conseguir em 3 palavras passar um mundo de ideia, né? As ortopensatas também, né? Há uma concisão ali interessante. Mas tem que ser compreensível, senão não adianta. Você colocar 3 palavras juntas, não quer dizer que vai ser um mega PCM. Às vezes tem 3 palavras que você tentou, mas não passa. Você tem que explicar. 2 anos aquilo já não é o legal. Então, nesse sentido, se você está falando com a correlação com o conteúdo, poderia sim. Aí eu entendi sua pergunta agora. Hemeroteca é a coleção de jornais, né? Que é a que a gente faz do cosmograma. Então, a hemeroteca é isso. Se você olhar na internet, você vai até ver. Então, tem a Biblioteca Nacional, vários locais têm a hemeroteca, que é conjunto de jornais, periódicos, revistas, tá? E a gente tem aqui no Holociclo. Então, elas também ajudam muito em todo esse processo de escrita. Tá bom? Posso fazer mais uma e vou para você de novo, Marilux? Aqui a pergunta de Belo Horizonte, é outro tertuliano que está sempre nos aí mimando com suas perguntas, né? Como você tem observado os efeitos do processo de revisão conscienciográfica na escrita e na TARES? Eu vejo o processo de revisão muito sério, não só para quem recebe, porque é fundamental, eu não abro mão de revisor, por quê? E é muito gratificante, eu dei o exemplo, né, da questão do professor Valdo, mas hoje também, quando a gente recebe uma revisão, e a gente fala, caramba, às vezes a gente passou uma distração, às vezes, é normal o autor, às vezes ele, poxa, e a pessoa pegou, ou então ela vai dar uma ideia, nossa, realmente fica mais claro no momento que, até o polinômio que acabou de falar, né? Nossa, realmente isso aqui não estava coeso, ou pode gerar uma má interpretação. Então, a revisão ela é muito séria, e ela nos ajuda demais nisso. Então, um bom revisor é um mimo, assim, que a gente não pode abrir mão, né? Porque é muito sério. Então, eu vejo muito sério essa revisão e o exercício da revisão também é muito sério, né? Trabalhar como revisor, eu tive a oportunidade de fazer muitos anos a revisão da Enciclopédia da Conscienciologia, eu revisava todos os verbetes e tive um professor fantástico, que ele é um grande, já me forneceu muitos mimos grafotécnicos, que é o Antônio Pitaguari, né? Então, eu trabalhei muito tempo com ele, juntos.
E o professor Valdo, ele fez as técnicas do professor Valdo de aprendizagem, né? O que ele fazia? Ele dava o mesmo lote de verbetes para mim e para o Antônio. A gente fazia, cada um fazia o seu. Depois a gente tinha que sentar e chegar a um consenso. E aí que vem a aprendizagem. Porque, por que você marcou isso? Aí eu ia argumentar. E ele, por que você marcou isso? Então, eu fui aprendendo muito com ele. Então, a gente foi aprendendo, né, essa questão. Então, é muito sério. Então, eu vejo que muito do meu detalhismo que eu busco ter hoje, eu tento, né, fazer o processo da melhor maneira, foi muito treino de revisão. Né, que eu acho que isso ajuda bastante. Então, é uma tarefa que eu considero bastante relevante esse exercício aí para quem hoje tem esse curso Sapiens, né, e tem tantas pessoas lá como revisores, é um treino muito importante. Tá? Sem contar as revistas. Eu não vou falar todo mundo, senão eu vou ter que começar a falar tudo aqui. É muita gente, tá? Houve algum caso marcante de aceite ou recusa do mimo grafotécnico que possa destacar? De alguma forma eu já falei, né? Eu citei o mimo da professora que deu a estrutura do livro, a professora Ana Luísa. Já tive um que eu sempre falo também, que foi muito assim didático, foi o Zé Roberto lá de São Paulo, que eu fui lá fazer eu estava escrevendo um livro naquela fase mais assim, né, saindo fumacinha, né, e aí eu fui convidada pelo Antônio Pitaguari, teve lá um professor, não pôde ir, para a gente dar o heterocrítica de obra útil em São Paulo, e eu cheguei a pensar, vou, não vou, mas eu estou aqui, vou ter que sair do livro, o heterocrítica, você fica quase uma semana lá, um tempão, e vou, não vou, aí o Mário ali falou, Adriana, curso feito pelo professor Valdo, não pode abrir mão feita certo, lá vou eu. E foi muito importante. Aí o exemplo foi também uma forma de, na hora que eu chego lá, a gente está fazendo curso e tal, além de todo o processo de aprendizagem do curso, sempre é bom, né, de interaprendizagem, me chega esse meu amigo lá com um livro, que era o tema que eu estava escrevendo. Que eu estava escrevendo o capítulo de infantilização social, e era um livro que eu não conhecia, era um livro chamado, como é que é? Vou esquecer agora, não? Está aqui. Ai, caramba. Eu vou ter que procurar depois aqui. Mas o livro era exatamente o que eu estava trabalhando no momento. Era sobre infantilização social, mas é a sociedade que não quer crescer. Alguma coisa nesse negócio. Depois, qualquer coisa, eu peço, olha o livro, dá uma olhada lá. É a sociedade que não quer crescer, eu acho que esse é o título. E é um livro que não é muito comum, essas editoras que é mais assim, né, que não é tão distribuído. E ali, para mim, foi importante também, primeiro, pelo sinal do amparo, pelo mimo que o colega me trouxe, e para não, estava tudo certo, não adianta eu querer parar para escrever, eu tenho que continuar fazendo o que eu tenho que fazer, que é a minha tarefa de esclarecimento, e vamos escrevendo no meio disso, e então foi muito marcante também por essa condição, tá? Em relação à recusa, eu acho que não é bem a recusa, eu já expliquei a questão da hiperrevisão, né? Tem horas que você tem que falar, não, olha, isso aqui não é bem assim, ou não, a pessoa tem que estar cheia de boa vontade, mas isso, às vezes, não entendeu o processo, não é bem isso, e você vai argumentar e vai aproveitar de 0 a 100, mas não deixa de ter o agradecimento pelo tempo que a pessoa se dedicou a isso. Vamos lá, Marilux, desculpe aí a espera, hoje você está exercendo a paciência. Não, mas a Marilux não tem, a gente sabe, a gente se entende bem aqui, né, Marilux? Vai lá. Com certeza. Adriana, você pôs 2 princípios ali que é relevante, tem relação, ali na página 2, que é o princípio de toda consciência ter algo a aprender e ensinar. Isso. E o princípio de quem aprende deve ensinar, que está tudo relacionado aí também com a retribuição e a gratidão, né, que você fala no verbete. O que você pode falar mais para nós? Eu quis frisar isso, né, que o mimo grafotécnico, não, então só quando eu tiver saber tudo. Em primeiro lugar, saber tudo a gente não vai saber nada, né? A gente tem tanta coisa para andar ainda, né? A gente vai se comparar com um orientador evolutivo, não dá nem para... Até antes, né, já fica difícil, né? Mas a gente sempre, toda consciência tem algo a aprender a ensinar, porque nossas vidas são únicas. Então, a gente pode contribuir para a obra alheia naquilo que a gente, às vezes, já sabe fazer, aquilo é uma coisa tranquila para nós, e que aquela outra pessoa, às vezes, não viu, não conseguiu enxergar. Então, eu vejo que toda pessoa pode aprender a ensinar. E o princípio de quem aprende deve ensinar. Isso tem a ver com doar e receber, né? Quem aprende, ensina. Eu até tenho um verbete que eu gosto muito, que é o primeiro leitor,
E esse verbete tem até uma história, né, com Antônio Pitaguari, que foi muito peculiar, outra sincronicidade, porque como eu trabalhei muito com ele, então eu comecei a escrever esse verbete, eu falei, nossa, eu queria que o Antônio revisasse isso, sabe aquela coisa, eu pensando, terminando o verbete, como é que eu faço, ele tem tanto trabalho, mas foi impressionante, eu falei assim, não, eu vou perguntar para ele, eu recebo um pedido dele para revisar um verbete que ele estava fazendo, eu falei, caramba, eu vou ser a primeira leitora, e você, então, eu falei, então tá, então eu fiz, né, e falei, olha, você pode me ajudar, óbvio que ele ajudou, então é interessante, né, e nesse primeiro leitor, que é um mimo que os leitores nos dão, o primeiro leitor principalmente, é aquela pessoa que você escolhe antes de tudo, antes de ir para qualquer lugar, tem aquela pessoa, o meu oficial é o Mário Oliveira, né? E que ele vai dar uma lida, aquela primeira lida e vai, ó, isso aqui não está claro, isso aqui eu não entendi, né? Que vai te ajudar. E eu coloco uma coisa aqui que eu acho muito interessante. Deixa eu ver se eu peço aqui para que tenha a ver com isso. Deixa eu ver. O primeiro leitor pode apresentar duas abordagens ao texto, ambas capazes de trazer contribuições significativas em relação ao uso gramatical, ao tema abordado e ou ao estilo grafotécnico adotado. A jejuna é a mais amadora. Então, a possibilidade de a perspectiva novata trazer apreciações impensadas sobre o texto. Então, às vezes, um tema é um tema, você está com uma pessoa que não sabe nada daquele tema, ou não tem muito, mas, às vezes, justamente o olhar mais jejuno vai conseguir trazer uma contribuição que, às vezes, quem está muito envolvido com o tema, às vezes não vai enxergar, tá? Um exemplo. E a veterana, experiente, a possibilidade de a perícia técnica promover o refinamento estilístico do conforto textual. Então, aquela pessoa que é super técnica, obviamente, por exemplo, para português, eu preciso dos revisores, porque meu português dá para o gasto, mas não é o nível que os revisores são importantíssimos, vão acertar o português, né, arrumar tudo para a gente. Então, ali é um veterano, a pessoa é técnica naquilo, né? Mas mesmo uma pessoa que não é técnica naquela área da revisão, ela pode ajudar muito, porque nós temos bagagens cognitivas muito únicas, né, que precisam ser aproveitadas. Então, isso tem a ver com isso que a gente acabou de falar, né? Todo mundo que aprende deve ensinar, mas principalmente toda a consciência tem algo a aprender e a ensinar. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu já até falei, não sei se foi no verbete anterior, quem compartilha o que sabe muda a história de quem aprende, né? Exatamente. Então, isso é importante. E eu acho interessante para as pessoas não terem, né? Se ela tem uma ideia, dependendo se a pessoa for aberta, ela pode ir apalpando, ela recebe. Eu recebo um monte de sugestão. Algumas eu acato, outras não. Acho que essa aí... Até de verbete, porque você não fala sobre esse tema. Tem uns que eu faço, tem outros não é o momento. Ok, está registrado. Mas fale, né? Porque às vezes você pode causar uma diferença. Se a pessoa é aberta, fala, dá sugestão e a pessoa... Mas assim, aí eu coloco em algum lugar. Eu acho que é no código de ética, que eu acho importante, ó. A postura de doar sem ansiar aproveitamento ou reconhecimento. Se você quer também, não, eu dei a minha ideia tão preciosa para você e você tem... Não, gente, deu, tá dado. Se a pessoa quiser... igual você dar um presente, se a pessoa quiser passar para outra pessoa, se quiser jogar no lixo, eu posso fazer. Eu dei. Agora a pessoa vai fazer com ela o que quiser. Está dado, não é? É dela agora, ela faz o que ela quiser. Então, é a mesma coisa com a ideia. Com isso, também dá esse negócio, olha, eu dou ideia. Se a pessoa... Sim, às vezes está tranquilo e cabe a ela averiguar e fazer a crítica se isso procede ou não. Se eu estou com boa intenção, se eu estou querendo ajudar, falo. Melhor do que se omitir. Então, esse jogo que eu quis falar aqui, para as pessoas poderem, né? Não custa nada, dê opinião, fala, mas com essa postura, ó. Faz o que você quiser. Né? E tem autocrítica para avaliar se isso procede ou não, se vai ajudar ou não. O livre-arbítrio aí... e às vezes a pessoa pode chegar, não é por aí, está tudo certo. A gente não é dono da verdade, a gente não sabe nada, a gente está aprendendo, estamos aprendendo. Agora, na parafatologia, ali na primeira página, na terceira linha, o abertismo parapsíquico, as achegas ideativas dos amparadores funcionais. Isso é outra questão da questão do doador do mimo, né? Se a pessoa está aberta, ela pode ser inspirada pelos amparadores daquela situação, daquele texto. Às vezes a pessoa está tão envolvida
no trabalho, na escrita, que é como que às vezes ela não consegue ver alguma coisa. E às vezes a pessoa de fora vai conseguir, às vezes, ter uma inspiração. Não sei se já aconteceu com vocês, comigo acontece muito, eu já vi outras pessoas relatarem isso. Às vezes a gente está lá escrevendo há um tempão, está lá encalacrado, como dizem num parágrafo e no melhor e não consegue. Aí vai, levanta, vou tomar uma água. Aí no caminho está andando, tem a ideia que fecha lá, porque relaxou. Então, enquanto estava ali, parecia que estava para o próprio cérebro funcionar, ou até, quem sabe, foi uma inspiração de amparadores. Aí cada um vai poder fazer a diferença. Então, acho que mais ou menos assim, às vezes a pessoa não está enxergando a solução, e às vezes a pessoa que está aberta e querendo ajudar, ela também favorece que algum amparador possa também inspirar, né, alguma ideia que possa ajudar naquele trabalho. Posso fazer mais uma? Pode, pode. A Terezinha, abusando, agora ela está né? tem a Terezinha e o seu José aqui. Tá relacionado com a pergunta de antes, que é o antagonismo. O antagonismo, responsabilidade tarística, vaidade intelectual. São coisas diferentes, né? É. Então, se a gente tem responsabilidade com a Tares, a gente vai querer que esse texto saia da melhor maneira possível. Sem perfeccionismo, sabendo que sempre pode ser mal interpretado e a gente não tem muito o que fazer. Mas a gente tem que tentar fazer a nossa parte para tentar minimizar ao máximo e ser o mais claro possível para evitar que seja mal interpretado. Tá? Mas sem a pretensão de que vai conseguir, porque quem vai ler tem as suas coisas e a gente... Mas esse processo eu acho muito sério. Então, quando a gente tem responsabilidade tarística, a gente vai querer fazer o melhor possível e vai receber de bom grado qualquer contribuição que pode nos ajudar nisso, com autocrítica, como eu falei antes, né? É diferente da vaidade intelectual, que foi aquilo que foi falado aqui, não sei se foi, agora não sei quem falou, da vaidade intelectual, né? A pessoa que ela fica só com aquela vaidade, não, como assim? Como vai mexer no meu trabalho, né? Eu sei tudo, então tem aí um processo complicado que cada um vale pensar, né? E refletir sobre o assunto. Boa tarde a todos, parabéns, Olá, professora Adriana. Obrigada. Eu estava escutando de casa, daí eu fiquei pensando sobre essa questão que trouxe a técnica aqui, da técnica do olhar conscienciográfico. Eu pensei na técnica do olhar verbetográfico, né? Qual a diferença que você vê entre essas duas técnicas? É a mesma coisa. Quando eu escrevi isso aqui, eu optei, é um verbete, tá? Pelo conscienciográfico para ampliar, apesar que eu uso isso muito mais para o olhar verbetográfico, né? Mas eu não quis fechar só nisso, só na verbete. Eu acho que é muito mais que o verbete. Eu acho que esse olhar, ele serve para tudo. Então, porque tem pessoas que não são tão afeitas a verbete como nós, né? Então, vai fazer mais artigo ou livro, seja lá o que for, não importa, né? Mas esse olhar, eu acho que ele abrange mais. É um olhar que, independente do que vai ser, se vai sair como verbete, se vai sair como livro, se vai sair como artigo, se vai sair como paper, hoje tem paper também, né? Não importa, capítulo de livro, não importa. Mas é esse olhar de olhar e falar, não, isso aqui é importante falar, isso aqui eu acho que vai poder clarear e eu acho que vai ser importante. Então, por isso que foi por isso. E eu lembro que eu fiquei na dúvida se eu punha olhar verbetográfico ou conscienciográfico. Então, na época, a minha decisão foi ampliar para o conscienciográfico, para não fixar só numa forma de escrever, ele é mais que isso. Independente de como você vai passar a informação. Mas você olhar e ver, não, isso é uma informação que vai elucidar as pessoas, que vai clarear, que vai elucidar sobre conteúdos evolutivos e cosmoéticos. Como eu vou escrever, aí cada um vê aquela maneira que lhe é mais afeita, e até existem coisas diferentes, né? Tem coisas que são mais apropriadas para verbetes, outras para artigos, outra cada um vai ver para livro, expandir, né? O livro vai exigir muito mais uma expansão. Então, aí até pensei no mimo autoverbetográfico, porque na realidade o verbete ele né, em relação à pessoa que está também, né, além de contribuir com todos. Analisa, estuda isso, Fiquei pensando sobre essa questão aí.
Outra, assim, antes de entrar aqui, como você vê a questão quando a gente é sorteada com livros? Como que você vê esse mimo aí? Olha, aí depende, né? É difícil a gente pensar, pode ser só, assim, um fato, uma coincidência? Até pode, mas eu sempre levaria em consideração mais uma coisinha, entende? Eu sempre levo em consideração. Então, mesmo se um sorteio, bem, por que eu fui sorteado? Então, leve, dá uma olhada, vai com um olhar crítico, dá uma olhada no livro e vê. É que uma vez eu fui sorteada aqui com o Valdo, né? Pois é, então, ainda mais com ele junto, então, se ainda mais, aí você vê o contexto. Nesse contexto, a chance de não ser uma coisa só assim, de ser mais coisa é maior. E aí eu analisaria o contexto, analisaria o conteúdo, o que esse conteúdo tem para me acrescentar, eu levaria tudo isso em conta. Mas independente, se parou na minha mão, eu vou dar uma avaliada. O que é isso? O que eu preciso fazer com isso? E às vezes você não vai fazer naquele momento. Por exemplo, eu gosto daquele exemplo, porque foi tão assim em cima do lance, né? Eu estar escrevendo capítulo, vinha um livro que não é um livro que se acha em qualquer lugar, pá. Tem outras experiências com livros, mas no fato de eu dar o mimo, mas o que acontecia? De inspiração de amparador. Eu já tinha o hábito de, toda vez que eu viajava, o professor Valdo estava pegando tudo quanto era livro de citações, não sei se você lembra disso. Quando ele estava começando a fazer o Horto Pensatas, ele leu vários livros. Então, eu já saía imbuída com isso. Eu vou procurar, se eu vou entrar e se eu ver um livro, eu vou trazer livro de citação para ele. Trouxe vários, todo que eu viajava eu fazia, mas tiveram dois que foram que ele mais valorizou, que ele falava aqui na tertúlia, e que eu considero que ali foi algum amparador que fez algum caminho. Por quê? Sem brincadeira, eu viajei para a Argentina, era uma livraria que estava quase do lado do hotel que eu estava. E aí, na hora que eu entro, dei com o Mário, né, perguntei, tem livro de citação? Aí a pessoa pegou ainda estava lá embaixo, assim, meio empoeirado, ele limpou, assim, quase no chão, né? Aí ele limpou, baratinho, era um valor bem assim. Eu falei, vou levar, não, levo, né, vou levar. Eu procurei outros, mas esse que foi o principal. Na hora que eu entreguei, o professor falou, eu procuro esse livro há muito tempo. Quanto custou? Foi uma fortuna. Eu falei, não foi uma fortuna. Então, eu estava lá totalmente... Então, aí eu fico pensando, é uma inferência da minha cabeça. Gente, está no lado do hotel que eu estava, quer dizer, não tinha... Como eu já tenho essa intenção, eu já procurava livro mesmo para trazer, colocaram ali, quase me puseram na minha mão, né? Então, e outro foi em Portugal, a mesma coisa, foi outro de citação, que ele também chamou muita atenção. Lembrando, eu trouxe vários, mas esses foram que eu acho que... Outros foi da minha cabeça, eu fui escolhendo. A gente chegou mais cedo da viagem e não tinha ainda para entrar no hotel, né? Você ainda não tinha que esperar o horário. E aí pegaram e levaram a gente de carro para um shopping. A gente estava em itinerância, né? Tudo é shopping. Não, outro não. Esse outro a gente estava passeando mesmo, né? Momento raro. Mas o outro era itinerância. Então, deixaram, era cheio de gente. E a gente ainda chegando com mala, com bolsa de mão, né? Aquela confusão toda. Fomos lá para um shopping. Aí foi a primeira livraria que eu entrei. Também olhei, vi aquele ali e falei, vou levar esse aqui primeiro. Tá. Depois comprei um monte, mas aquele que estava ali no primeiro, levaram. Por que levaram? Não conhecia nada, né? Foi a primeira vez que eu fui ao Porto. Colocaram, desci lá meio assim, depois custei a descobrir qual era o shopping. Eu falei, gente, qual era aquele shopping que eu lembro da livraria? Agora já achei. Mas assim, então aí é uma inferência, né? Peraí. Me colocaram aí, não só meu, mas de outras pessoas, né? Da pessoa que estava lá, que nos buscou, resolveram levar ali, porque a gente estava também cheio de calor, ficar andando na rua. Não dava, né? Vamos andar num lugar aqui para esperar a hora. É uma coisa a pensar, é uma inferência. Tenho certeza? Não. Mas que eu acho que tem alguns indícios aí bem interessantes. Mas assim, quer dizer, mostrando a questão do amparo. Qual era o meu abertismo? De eu procurar esse tipo de livro para trazer. E aí, meio que permitiu que pelo menos esses dois, que foram muito importantes, caíssem na minha mão. Uhum. E aqui na página 2, na efeitologia, acho que você não falou ainda, que é na segunda linha, na terceira linha, os efeitos da postura empática para o abertismo autocrítico na recepção do mimo grafotécnico. E o outro também, aquele dos efeitos tarísticos dos
das heterocríticas intelectuais cosmoéticas? Não, os efeitos da postura empática para o abertismo autocrítico na recepção do mimo grafotécnico é se a pessoa coloca uma postura mais empática, isso vai favorecer que a outra pessoa tenha um abertismo, inclusive autocrítico, na recepção das ideias, do que você está dando. Então, se você faz isso despretensiosamente, deixando claro que a pessoa não tem nenhuma obrigação de seguir aquilo, se eu estou só dando uma ideia, isso também favorece que a pessoa se abra até para pensar. Eu coloco isso em outro lugar também, agora eu não estou lembrando exatamente, que é, na fatologia, o incentivo à avaliação crítica quanto ao nível de aproveitamento, à contribuição recebida. Então, se você mostra, olha, aqui, não estou falando aqui, não estou dizendo que você tem que fazer, não. E é mesmo, eu estou usando a minha cabeça que está funcionando aqui. Pode ser inspirada? Pode, mas nem sempre é claro que está inspirado, né? Pode ser também na minha cabeça. Então, você fala e a pessoa vai avaliar aquilo que ela... Então, acho que essa postura empática favorece que se receba até com autocrítica, que o mais sério é receber com autocrítica, né? A pessoa depois avaliar tranquilamente, procede ou não procede, isso vai valer a pena agora, depois, às vezes ela passa para frente, né? Me disseram para fazer esse verbete, mas acho que vai ser melhor, passar para outra pessoa. Também está dado, né? Nesse sentido. E o outro é o efeito tarístico das heterocríticas intelectuais cosmoéticas. Então, porque esse é o objetivo, né? Até que tenha lá o curso heterocrítica de obra útil, né? A heterocrítica intelectual, cosmoética, o objetivo dela é o quê? É melhorar a Tales, né? É que fique mais claro. Que a pessoa tenha uma visão mais crítica e que ela escreva de uma maneira mais elucidativa aquilo que ela está se propondo a discorrer. Então, é nesse sentido aqui. Aproveitando o último efeito também, que eu achei bem interessante, que é o efeito bumerangue da doação cosmética. Aí tem de novo aí, ó, o nosso colega lá, eu falo de doação à beça aqui, porque é o core, né? O efeito bumerangue da doação. Quando você doa cosmoeticamente, isso você recebe em troca, né? É a lei da ação e reação. A gente recebe amparo, recebe um monte de coisa. Sim, pode falar. Mas, moça, para terminar... Não, fica à vontade, fica à vontade. Que seria a questão da neossinapse ali, a cadeia de neossinapse. É que esse é um objetivo também, né? A neossinapse fundamentadora do mimo grafotécnico e a cadeia de neossinapses formadas na consciência autora a partir do mimo grafotécnico eficaz. A gente falou, o mimo grafotécnico é uma proposta, não é isso? Que a pessoa pode avaliar se vai ou não. Agora, aquele mimo que é eficaz, eu dei o exemplo lá do meu livro, né? Aquele mimo foi super eficaz, porque a partir dali, começou a gerar uma cadeia de neossinapses que me favoreceu bolar todo o livro. Aí depois aí eu comecei a pôr senso, depois falei, não, mas é interessante ter contrassenso também. Aí eu fui. Mas esse início estava travado, entende? Então ele gerou uma série, ele foi eficaz, porque ele gerou em mim uma cadeia, ele desenrolou, ele destravou, abriu. E aí eu fui. Entende? Um exemplo. O seu José, desculpa, é mesmo, seu José. Vamos lá. É que o senhor baixou o microfone? Não, você está exercendo a paciência. Vamos lá. Chega a minha vez. Beleza. Na página 2, professora, na trinomiologia, eu queria que você comentasse para mim o item 2, o trinômio, clareza, objetividade e realismo. Eu acho que isso serve tanto para o texto, quanto inclusive para o mimo que você está fazendo, né? Quanto mais claro, objetivo e realista, fica mais fácil. Você chega para alguém e fala assim, eu tenho uma ideia que você deve fazer um tratado, né? Aí depende da pessoa, se a pessoa é boa de tratado, se fosse o professor Valdo até dá, né? Olha, estou com uma ideia nova de um tratado aqui, aí até dava. Mas para a maioria de nós já é mais difícil. Agora, você fala um verbete, é realista. Você fala um artigo, é realista. Entende? Então, você ajuda a clareza na hora de informar, o mais objetivo que conseguir fazer, né? Objetivo e realista. Né? É realista. Isso é factível. Não é uma coisa que não seja factível, é factível de ser feita. Então, agora vai depender da pessoa. Existe hoje até verbete, existe a verbetografia, existe uma série de suportes, né? Para mesmo aquela pessoa que às vezes não é muito afeita a isso, ela vai treinar, ela tem como aprender, ela tem como hoje ter informação de autores, não falta coisa para fazer, né? Hoje a gente tem uma infraestrutura muito interessante e importante, né? De auxílio.
Mas é isso, então, isso que eu tentei pensar, entendeu? Tanto todo o texto ideal que seja claro, objetivo e realista, mas também o mimo é interessante que ele tenha essas características. Então, resumindo, então, é falar menos e esclarecer mais. Não, às vezes para esclarecer a gente tem que falar. Porque às vezes a pessoa fala. Ah, sim, sim, nesse sentido, sim. Se a prolixidade, às vezes, ela mais confunde do que ajuda. Então, aquilo da concisão, e é um exercício, não é simples, né? Treinar a concisão. Se a gente falei do megapensênio vocabular, né? Se a gente conseguisse se comunicar só em megapensênio vocabular, era o ideal, né? Porque a gente já vai direto ao ponto. A gente ainda fala muito para dizer, né, uma coisa, mas nesse sentido, sim, se a gente conseguir falar menos, mas de forma mais clara e precisa, é o ideal. É o ideal. Agora, mas não é deixar de falar, omitir, que aí também complica. Agora, professora, na mesma página, vamos lá. No polinomiologia, o item 5, o polinômio... Na quinta linha ou o quinto? Polinômio cosmoético, boa vontade, boa intenção... Ah, eu gosto desse aqui. Bom ânimo, autodescendimento evolutivo. Isso, quem falava muito isso era o professor Valdo, né? Que não adiantava, ele falava assim, de boa vontade o cemitério está cheio. Então, quer dizer, não adianta só a pessoa ter boa vontade se ela não tem discernimento. Então, por que é o cemitério? Porque às vezes a pessoa adoece, ela não se cuida e assim vai, tá? Então, quando a gente vem aqui, a gente está falando, por exemplo, para a pessoa doar um mimo, e até para receber, né? Eu acho que isso serve para os dois também. Primeiro, boa vontade. A pessoa tem vontade, tem boa vontade de tentar ajudar, né? Boa intenção. A intenção é, eu quero ajudar. A intenção não é espúria de manipular, não. Eu estou querendo realmente contribuir. O bom ânimo, a pessoa está fazendo aquilo não era um sofrimento. Ai, eu tenho que ajudar agora. Não, é bom ânimo. Eu gosto essa revisão é boa, vou fazer, vou ajudar. Então, você está com bom ânimo. E o discernimento, que aí é o principal. O discernimento é que vai ver o tom, o que é para falar, o que não é para falar. A maneira de falar, a maneira de não falar, o que você vai omitir, o que você vai agir. Então, tudo isso o discernimento vai mostrando, vai dando o tom, vai pondo a cosmoética e a evolução dentro daquilo, da boa vontade, da boa intenção e do bom ânimo. Ótimo. Vamos lá na taxologia, o item 1, bibliográfico. É isso que eu já falei, eu dei aquele exemplo, né? Não tem problema, eu só recomendei. Que eu falei do meu amigo lá de São Paulo. Recomendar o presentear livro com conteúdo relevante. É um mimo grafotécnico. Então, você vê, só lembrei de você. Você sabe que alguém estuda um tema, aí você às vezes está viajando. E é interessante, porque tem alguns livros que são de editoras que tem uma distribuição maior, que você encontra em qualquer lugar. Mas tem outros que não, tem editoras que são mais restritas em alguns locais. Então, quando a gente às vezes faz uma viagem, a gente às vezes vai descobrir, às vezes uma editora não muito conhecida, né? Ou então que tenha mais restrita, às vezes uma editora universitária, ou até uma normal mesmo, mas que não é tão assim. Então, você encontra lá uma preciosidade. E aí você sabe que aquela pessoa estuda aquele tema. Então, opa, na hora, você vai lá e compra e leva para ela, né? Então, ou recomendo, olha, eu vi um livro importante, tem na editora tal lá, você pode... Porque hoje na internet o mundo já está mais fácil, né? O problema é descobrir a editora, mas depois você descobriu uma ótima, já tem um tempinho. Então, você descobre assim meio por acaso, depois você consegue comprar diretamente. Mas às vezes descobrir aquele livro, às vezes não é tão simples. E aí você chega por outros caminhos e você pode até recomendar ou doar, se você puder. Aí vai depender do jeito. Entende? Gratidão, professor. Sim. Um dos efeitos ali que a Terezinha tu é famosa online, então agora estou presencial, posso... ali falou dos efeitos tarísticos das erocríticas intelectuais cosmoéticas. Isso. Né? E aí, retornando ali na definologia, a gente vê que, se puder fazer essa ligação, porque o mimo, na verdade, o receptor final dele é beneficiar os futuros leitores.
E então se a gente for pensar em causa e efeito, né, tem 3 componentes, né, na equação, que é o revisor, o autor e aí o futuro leitor. E aí eu vi por esse efeitologia que o revisor, né, que está no papel do revisor, então ele está fazendo uma TARES quase que reverberando duplamente. Exatamente. Primeiro o contato direto com o autor, mas o objetivo final são os leitores. Sempre, porque qual é o objetivo de qualquer obra? Verbete, artigo, livro, é o leitor. E a TARES é que isso chegue no leitor. Então, todo o trabalho, se você ficar focando só no autor, às vezes você vai ter uma visão pequena. Às vezes você vai ter que falar, olha, esse conteúdo aqui você vai mais... não está tão informativo, você precisa melhorar para o seu leitor, porque o autor ele sabe. E esse é o problema da revisão. Porque a tendência nossa, eu tenho tentado minimizar isso bastante, a gente às vezes completa na cabeça, e às vezes o que está completado não está aqui. Por isso é importante para mim, o meu leitor, sem estar entendendo, eu falo assim, Mário, o que você leu aí, o que você entendeu? Porque às vezes está na nossa cabeça, mas a gente não conseguiu passar em palavras. Então, ir minimizando isso, o primeiro leitor é ótimo, é uma técnica para ajudar nisso, a ir minimizando isso, para a gente já conseguir cada vez mais conseguir o que eu estou pensando dizer, o que eu consigo escrever. Mas o revisor é que vai nos dar esse primeiro feedback, né? Olha, e aí não adianta você falar, não, quis falar isso, não importa, tem que falar assim, o que você entendeu disso aqui? Porque senão, se eu falo, eu sei o que eu quero dizer, mas o outro que vai me dizer se o que eu quero dizer está ali. Exatamente, né? O que a gente colocou ali, o leitor, que vai ser o primeiro leitor, ou até o revisor já... Ele está ajudando para lá. Então, por exemplo, mesmo que eu falei, né, às vezes uma revisão, que a princípio poderia até considerar uma hiperrevisão, às vezes eu prefiro aceitar, porque eu falei, não, se gerou essa dúvida aqui... Vamos tentar minimizar para que não gere dúvida. Então, eu altero, não tem problema nenhum, sem estresse. Entende? E não é à toa que o revisor do livro está lá na página 2 também. Ele colaborou para aquela obra. Colabora, ele ajuda muito. Então, isso é importante. E aqui eu fiz de propósito, né, objetivando beneficiar os futuros leitores, justamente para ampliar. Então, o negócio é muito maior. Por isso que eu falei do valor da TARES. Então, a revisão, você está ajudando a TARES planetária. É 2 presentes. Presente para a pessoa, porque ela vai... Não, porque ela quer. Se você pensar, o autor, ele quer ser entendido, ele quer que a mensagem dele chegue. Né? Então, é só clarear, olha, dessa forma que você pode melhorar aqui, você pode melhorar ali. E entra tudo, né? Às vezes desde o livro que você vai somar, uma ideia que pode fazer uma diferença incrível, pode ser muita coisa, né? É um mundo. Aqui eu falo a sugestão, né? Se a gente poder pensar, talvez até a gente encontre mais, né? Mas são coisas que o tema, você podia falar sobre esse tema, você tem tanta experiência nisso. Essa pessoa nem se dá conta que ela tem experiência nisso. Um caso que eu já falei, mas ainda não chegou o texto. Mas, assim, tem pessoas que têm uma facilidade, eu sempre cito isso. Eu conheci 2 pessoas, assim, e eu queria ter aprendido mais com elas, que mantinha aquela rede de amizades, assim, fantásticas. E a pessoa, isso tem técnica. E não escreveu essa técnica, eu não perguntei. Eu falo, caramba, eu podia... E eu vejo outras pessoas aqui que têm isso, então a pessoa não se toca. Então, fala assim, gente, você tem isso. Escreve. Porque para muitas pessoas isso vai ser vai mudar, vai fazer uma mudança, né? Então, uma delas é a minha sogra, né? E era assim, e ela tinha método. Mas depois que passou, que a gente fica analisando. Ela tinha método, tinha pessoas que ela ligava toda semana, outra ligava de 15 dias. Ela tinha uma agenda que eu vim lá. Então, ela fazia um jeito, mas isso é uma das coisas que a gente deveria ter mais. E ela ia mantendo sempre o contato. Então, isso é técnica. Fico pensando nela numa rede social, o que não seria? Tem muito seguidor. E o outro era o meu irmão. Eu falei também dele, se tivesse, ele faleceu antes da rede social. Mas, olha, esse aí ia ter seguidor pra caramba. Então, são pessoas que tinham um trafor, que é uma coisa que eu queria aprender, mas que foi. Então, assim, às vezes, o mimo é isso. Às vezes, você vai ver no modo de agir daquela pessoa e fala assim, gente,
Isso aí para você é natural, mas para muita gente não é. Então, por que você não tenta escrever sobre isso, passar isso para os outros, entende? Então, isso também é um mimo. Porque é mimo para ela e mimo para o leitor depois, que vai ter acesso a uma informação que às vezes a pessoa não se dá conta de quanto aquilo para ela é tão... É só assim. Não, mas tem técnica, sempre tem técnica. Legal, né? Eu vou pegar aqui só um pouquinho, e para pegar aqui outro teletertuliano de Curitiba também, está sempre aí. Vamos lá. Estrangeirismo. Como podemos fazer a doação do modus operandi intelectual que é personalíssimo de cada um de nós? Olha, sabe como é que eu vejo isso? Por exemplo, vou te citar o professor Valdo de novo, não tem jeito, né? Ele, de alguma forma, ele doou o modus operandi intelectual dele. Como é que ele funciona, como é que ele pensa. Na hora que ele fazia lá a revisão e mudava, ele está mostrando mais ou menos como é que ele funciona. E isso é personalíssimo, por exemplo, mas eu me pauto muito no jeitão dele. Só que eu tenho meu jeitão, acaba aparecendo meu jeitão em algum lugar. Eu não enxergo, mas os outros podem enxergar. Né? Mas você nunca vai se repetir exatamente igual, mas ele dá um caminho. E se a pessoa se afiniza com aquilo, ela vai desenvolver, nesse sentido que eu pensei, entende? Então, você vai doar o seu modo de pensar, de funcionar, suas técnicas. Quando a gente doa a técnica, eu falei aqui a grafotécnica, eu tenho várias aqui que eu escrevi. O próprio primeiro leitor, tem o hall de grafotécnicas, que é uma coisa aparente simples, você tem uma lista assim, pendurada com todas as técnicas que você tem para escrever. Na hora que você vai escrever, às vezes você esquece. Ah, não, eu posso fazer isso, eu posso ir no dicionário, eu posso ver cosmograma, eu posso fazer... Entendeu? Você tem uma ideia de para onde que eu posso ir e que vai me ajudar. Então, por exemplo, nisso que eu pensei, na hora que a gente escreve verbete, a gente está doando de alguma forma a nossa maneira de pensar, como é que a gente funciona, e para algumas pessoas vai bater, para outras não. Mas para algumas, fala assim, não, eu tenho um jeitão parecido, eu acho que eu vou por aí, vamos ver o que funciona, né? Nesse sentido, tá? Quais detalhes que devemos dar atenção ao time da entrega do mimo grafotécnico, né? O time eu quis colocar também para lembrar, porque não adianta a pessoa, às vezes, ela vai falar no momento, às vezes ela vai falar depois, eu vou falar por mim. Às vezes eu falo aqui no online, né? Você podia dar um verbete. Às vezes eu guardo e falo depois. Às vezes eu não falo. Então, eu não sei dizer exatamente, assim, te dizer, não falei por isso, não falei para aquilo. Mas você vê pelo momento. Às vezes é um momento, o assunto está indo e parece que ali vai ajudar a fixar, né? Outro, às vezes, passou, já mudou de assunto, às vezes não é momento, você fala depois, e até a personalidade da pessoa, e ela vai... E outros falam assim, não, passou, às vezes, não, acho que tive aquela ideia, mas eu acho que... deixa para lá. Então, esse time, eu quis apontar para isso, a gente ficar atento, né? O amparo, as energias, e sentir a hora que seria melhor, mais adequada para falar ou não. E a gente vai aprender, vai errar. Uma hora pode ser omitir, devia ter falado e não falou, outra vez falou e era melhor não ter falado. Então, isso a gente vai aprendendo com a vida. Tá? Aqui tem... eu tenho que falar isso aqui, a Romênia, né? Mandou lá de longe, a minha amiga da Romênia, olá, defendeu o verbete aqui muito bem em português. Vale a pena ver, tá? Como podemos chegar naquele nível de realmente oferecer as nossas ideias de forma altruísta, sem nos apegarmos a elas como nossas e sem esperar nada em troca? Olha, eu coloco em alguns lugares, eu acho que mais de um aqui, a questão da autoconfiança intelectual. Eu acho isso a coisa mais séria que a gente deve buscar ter. Eu acho que, eu não sei se eu vou encontrar aqui, mas eu acho que tem um efeito primeiro, os efeitos da autoconfiança intelectual na doação de neoideias, já está aqui bem específico, né? O que acontece? Uma pessoa que é insegura quanto à própria cognição, ela tem dois riscos, né? Primeiro, ela acaba entrando muito num processo dominigmático, né? A autoconfiança, a falta, a insegurança intelectual é a pessoa se apegar àquele conhecimento que ela tem, e ela não abre mão de jeito nenhum.
e ela corre o risco de ficar dogmática, porque ela não vai abrir para nada, porque tipo assim, se eu perder esse conhecimento, eu não tenho mais nada. Então, né? E a autoconfiança intelectual, como eu coloco aqui, eu vou até pegar a definição, é a segurança na própria capacidade de interpretar satisfatoriamente as realidades, apreender conhecimentos e tecer raciocínios lógicos capazes de reger coerente e realisticamente ponderações, julgamentos, decisões, atuações pessoais, promovendo a convivência intraconsciencial pacífica com certezas relativas e demandas de reavaliações de convicções inerentes à progressão evolutiva. A gente está falando de conscienciologia, a gente fala de ver ponto. Tudo que a gente fala é uma verdade relativa de ponta, né? Ela não é rígida, não é absoluta, né? Então, a gente criar essa confiança intelectual na nossa capacidade de pensar, de raciocinar, eu posso questionar minhas convicções. Não, peraí, mas isso aqui, então tá. Então, vai chegar uma nova ideia, quando chega uma heterocrítica, um mimo, eu posso, não, peraí, deixa eu ver se isso procede ou não. Isso não vai abalar, porque eu confio na minha capacidade aqui, crítica, de avaliar a situação, né? E mesmo se eu errar, eu confio na minha capacidade crítica de consertar, né? Então, a autoconfiança intelectual eu acho uma das coisas mais sérias que a gente tem. Então, na hora que a gente vai construindo essa confiança intelectual, a gente não precisa ter medo, porque a gente sabe que a nossa cabeça gera ideias. Então, eu não preciso agarrar, eu não preciso ter aquela questão do pulo do gato, que eu já vi professor falar isso. De faculdade, né? Obviamente. Lá atrás, a professora, no curso de psicologia, falou, não sei se o Mário estava lá, isso eu não falo porque eu não vou dar o pulo do gato. Obviamente que eu já falei, essa professora aqui não tem muito, é muito insegura, ela não tem nem confiança nas convicções dela, porque está com medo da concorrência, né? Vai que forma e vai me passar. Então, quando a gente constrói a confiança intelectual, a gente não precisa segurar nem esconder aquilo que a gente sabe, porque a gente confia. Não, eu posso dar, onde a fonte tem mais, a cabeça funciona, eu posso doar minha ideia aqui, porque não tem problema, tem mais. Eu sei catar ideias, eu sei ter ideias. Então, e a confiança intelectual, eu vejo que a gente vai construindo, fazendo, entendeu? É como você fez aqui, veio, defendeu o verbete, defenda mais verbetes, escreva livros, a gente vai exercitando a cabeça. E é esse exercício da cabeça que vai nos dando confiança que a gente tem gabarito para mexer nas nossas convicções, que a gente tem gabarito para doar qualquer ideia, que da onde saiu tem muito mais. Não tem medo, entende? Então, eu vejo que isso é uma construção. A gente vai construindo isso, tá? Então, eu te convido para ler esse verbete de confiança intelectual. E deixa eu ver o que eu coloquei aqui, deixa eu lembrar. Aí eu coloco algumas coisas assim, para a construção, 6 qualidades cuja ratificação dos resultados alimenta a autoconfiança intelectual. Coloquei aqui 6 coisas, autocomunicação, autocriticidade, autodesperticidade, autoparaperceptibilidade, autorracionalidade e autorresolutividade. Tá? Então, aqui vale a pena dar uma lida e ver se te ajuda de alguma forma a pensar sobre isso. Então, eu vejo que é o que eu procuro estar fazendo. Toda vez que eu escrevo, aí recebo o feedback das pessoas, eu vou pensando, essa tranquilidade, eu acho que a gente vai construindo no dia a dia, pensando, pesquisando, refletindo, pondo a máquina, a cachola para funcionar. Vou fechar aqui, Maria Lúcia, eu já passo para vocês. Pode ser? Só que aí eu termino todos, né? Vamos lá. Pensenologia. O investimento de tempo pensênico pessoal em auxílios à obra tarística. É bem isso, né? O comentário é isso. O mimo é a pessoa está investindo o tempo, né, da cabeça dela para auxiliar. A cortesia intelectual observável. Eu achei interessante isso, né? É uma cortesia, né, na hora que você fornece isso para alguém. E a disposição para contribuir com a grafotares, né, a tarefa do esclarecimento. Tudo isso são alguns atributos, né, da pessoa que está oferecendo o mimo. A autopredisposição às extrapolações parapsíquicas para patrocinadas em prol da TARES planetária.
Isso está depois do que a gente já falou da inspiração, né? Então, se a pessoa está aberta a ajudar, ela funciona como um amparador. Eu até coloquei aqui, ó, logo no início, ó, a consciência doadora, quando disponível a comunicação interdimensional, permite aos amparadores extrafísicos de função da consciência autora inspirarem a doação de mimos grafotécnicos relevantes a textos em elaboração ou a serem redigidos. Desse modo, de maneira autoconsciente ou não, a consciência doadora atua ao modo de amparadora intrafísica da futura GESCOM alheia. Então, nesse sentido, e aí se tem amparo, pode inclusive acontecer uma extrapolação parapsíquica. A pessoa ela vai ter uma extrapolação, ela vai ter um insight maior, ela vai ter, às vezes, um parafenômeno, alguma situação ainda, patrocinada para ela até poder passar esse mimo para frente. Então, isso que é porque, de novo, aquilo para aumentar, né? Ó. É a frase enfática que a Maria Lúcia vai perguntar daqui a pouco, que é isso, né? Quanto mais a gente, né? O mimo, se a gente pensa, quanto mais tiver obras de Tales, está melhor. Isso é o trabalho da reorganização. Então, quanto mais gente escrever, é melhor. Porque cada um é único, cada um tem uma bagagem única e tem um público que vai se afinizar com essa sua bagagem. Então, todos nós escrevendo, a gente vai ajudar demais. E aí, de novo, a importância da verbetografia e da enciclopédia, né? Crescendo. O crescendo da autointelectualidade favorecido pelas heterocontribuições intelectivas. É nesse sentido, né? Que é o objetivo. Quando tem as contribuições alheias, também vai ajudar na sua própria máquina, né? Na hora que você recebe uma contribuição, olha, por que você não vai essa perspectiva? Ou então, você pode melhorar essa palavra, seja lá o que for o tível de aporte, mas isso vai aumentar a intelectualidade do autor. Então, ele vai também estar se capacitando a partir do estímulo que está sendo dado. Foi nesse sentido. Aí, com isso, eu fechei as perguntas dos teletertulianos. Aí, vocês podem agora me ajudar com seus mimos questionadores, que a gente tem que achar um nome melhor. Fala lá. Então, aqui Adriana, na página 1, na sinonimologia, você traz um terceiro sinônimo, aporte grafotécnico. O que você chama exatamente de aporte? Por que aporte? De quem? Daquele que recebe ou aquele que doa? Não, aquele que é um presente, olha só. Eu coloquei aqui aporte como sinônimo de presente. Eu coloquei presente, regalo, aporte e doação. Né? A gente recebe aporte, então a pessoa está dando um aporte grafotécnico. Foi nesse sentido que eu pensei. Tá? Então, assim como deu um presente, deu um regalo, ela dá um aporte. Para a pessoa pesquisa. Para a pessoa que recebeu. Essa foi a minha ideia. A gente pode até depois ver se pode não ter sido adequada a palavra ou não. Não sei, teria que pensar. Mas foi nesse sentido, né? A gente fala, a gente tem muitos aportes, então a gente recebe, mas essa pessoa está dando, ela está dando um aporte. Então, o mimo é um aporte grafotécnico, o mimo em si, o mimo. A pessoa deu essa ideia, né? Deu um livro, vamos lá, peguei e dei um livro lá para o seu José. Né? Então, isso aqui é um mimo. É um presente, é um regalo e é um aporte para o trabalho que ele vai fazer, por exemplo. Tá? Me chamou a atenção assim, de como que seria o aporte, né? Foi nesse sentido aqui, está como sinônimo, tá? Tá. E na estrangeirismologia, o último ali, atenção ao timing de entrega do mimo grafotécnico. Isso foi o que eu acabei de falar. Só que eu queria te perguntar assim, como assim? Porque, às vezes, o livro não seria o que a gente doar, não seria exatamente aquilo que a pessoa esteja precisando? Seria também nesse sentido? Não, o time, por exemplo, de novo o exemplo que eu falei do livro, o time foi perfeito. A pessoa podia até não estar consciente. Eu estava escrevendo o capítulo naquele período, ela me deu o livro com o tema do capítulo. Que time mais perfeito? Vamos supor que a pessoa diz, não, eu vou a Foz daqui a 2 meses, eu levo para ela daqui a 2 meses. E ajudar, mas não foi na hora que eu estava mexendo, entende? Por exemplo, dando um exemplo, tá? A pessoa pode, não vou dar para ir no curso, não vou passar lá, eu vou deixar, depois eu levo. O time não era o time adequado, porque ali foi... Esse sempre é bom, não perfeito. Sabe que você está escrevendo um capítulo e apareceu o livro com o tema do capítulo? Aquilo quase eu desmaiei ali de alegria. Entendeu? Entendeu o que quer dizer? Então, esse é um exemplo claro do time.
E aí, a pessoa que dá, a pessoa do mimo, se adiasse isso. Ah, não, hoje está chovendo, eu não vou lá. Ah, não tem problema não, daqui a 2 meses eu vou lá e mando. Ia ajudar? Ia. Mas não ia assim em cima do lance. Então, esse time que eu quis pensar. E a gente que vai dar um mimo, ficar atento a isso. E também o que recebe. Por exemplo, nesse caso foi um time perfeito. Então, às vezes a pessoa fica, não vou falar agora. Às vezes é a hora de falar. Ou então, às vezes é o contrário. Não, espera, vai continuar uma outra oportunidade, eu falo. Então, às vezes, por exemplo, tem uma ideia aqui. Às vezes vai ter casos que eu vou falar. E tem casos que foi assim, bem aquela... Não, deixa, eu falo depois. E às vezes vai ter um momento que eu vou falar em outro contexto, eu vou lá e coloco. Ou não falo. Então, eu quis mostrar essa flexibilidade para a pessoa sentir a energia, sentir o amparo, sentir o contexto e ver, é hora de falar ou hora de calar? Qual é a deixa? Qual é o momento certo? Seria o tipo do time assistencial, né? Que aquele... tem um verbete. Tem um verbete, né? Time mais ou menos assim. É o momento que pode ser o melhor. Feito, não é nem antes nem depois. Para não perder. Eu acho que o pior é perder o time. E na página 2, o primeiro crescendo ali, queria que tu falasse um pouquinho sobre o crescendo infinito de cognições quanto ao cosmos. Esse é um crescendo que tem aí há muito tempo na enciclopédia, né? Bem colocado. Até o professor Valdo, se eu não me engano, tem também. Isso, é que a gente tem muito para aprender ainda. Eu acho que essa é uma grande conscientização, a gente está só começando. Entende? Então, tem muito para aprender. Então, todo mimo pode ser mais uma informação, mais um conhecimento que a gente vai poder acrescer na nossa bagagem cognitiva. Então, tem muita coisa ainda. Nós estamos... Já imaginou? Ainda vai virar com sexo livre ainda. Já imaginou quanto tempo ainda? O que vai ter que aprender lá ainda depois? É muito. Não pode ficar com preguiça. Eu peguei um dia desse, eu acho que está em outro verbete, que eu acho, se não me engano, que eu vou escrever. Que eu peguei uma fala do professor Valdo, alguma coisa assim. É um verbete que eu até já mandei. Ilusão de finitude consciencial. E um dos ortopensatas que eu peguei, era uma que ele falava alguma coisa da eternidade, falava assim, mas não pode ter preguiça, alguma coisa assim, tipo assim. Alguma coisa de... Não, desanimar, se eu não me engano, agora eu estou perdendo a palavra. Tipo assim, não pode desanimar, mas o negócio, o caminho vai longe ainda. Era alguma coisa nesse sentido, se eu interpretei correto. Marilux, finalmente. Lá na trinomologia, o primeiro trinômio, o trinômio consciencialidade, responsabilidade e assistencialidade. Quem já está por dentro, já sabe que a gente comentou aquela frase lá, quem compartilha o que sabe, muda a história de quem aprende, né? Dentro disso daí, o que você pode falar? O trinômio são aquelas 3 ideias que a gente considera que elas devem ser agrupadas e estarem juntas, né? Então, consciencialidade, que é o nível de lucidez, a responsabilidade e a assistencialidade. Então, assistência, a gente pode falar de outra maneira. Assistência, a qualidade da assistência, o dade é a qualidade, né? A qualidade da assistência tem relação com a responsabilidade do assistente e o nível de lucidez dele. Então, essas 3 coisas caminham juntas e ajudam muito. O nível de lucidez, a responsabilidade e a assistencialidade. Então, isso pode ser aplicado ao uso do próprio mimo grafotécnico, né? A gente buscar essas 3 coisas. A gente tem que ter responsabilidade, né? Na hora que a gente faz uma assistência. E aí entra a questão do time, aí entra a questão do realismo, que vem depois, né? Então, eu tenho responsabilidade pelo que eu vou propor também. É uma proposta, mas a gente tem que ter responsabilidade. Agora, então, antes de você comentar a frase empática, quero te agradecer de novo por todos os verbetes. Você deu ideia para eu escrever vários verbetes quando eu estava assistindo o verbete. Uma palavra, às vezes, que você falava, eu falei, poxa, isso aqui dá um verbete. É olhar conscienciográfico. Então, é muito interessante. Então, a gratidão aí por este tema e até o próximo. Você já está com quanto? 130? Dias. Oi? Você está com 130 verbetes já? Não, esse é o 147. Mais 147? Fraca, não. Isso que é exemplarismo, né? Daqui a 15 dias tem mais. É um de parapsiquismo, hein?
Uhum, Vamos lá, beleza. para a mensagem intrigante. Vamos ver. E, então, a frase enfática para Vamos nós lá. e até Vamos lá. o próximo. A técnica assistencial do mimo grafotécnico objetiva a construção e a ampliação de acervo de obras tarísticas com potencial para auxiliar a evolução lúcida de consciências interessadas. De novo, eu estou mostrando a importância, né, da questão do trabalho, né, de auxiliar os outros a escrever. Então, a gente vai com isso, vai construindo e ampliando o acervo. E já está muito grande, né? Verbete, olha lá, ó. 6.000, esse aqui é o 6.669, olha só. São perspectivas diferentes, falando de conscienciologia, diferentes temas, diferentes bagagens cognitivas e experienciais de verbetógrafos diferentes. Então, olha só a riqueza disso, né? E a importância de toda a infraestrutura para que isso aconteça. A mesma coisa autores, eu não sei agora o número exato de autores da Conscienciologia, mas também já é bem grande. Então, eu já até perdi a conta, já não sei mais. Tinha época que era nas dezenas, né? Agora acho que já passou, não sei. Mas, então, é isso. Então, tem aumentado os livros, tem aumentado os verbetes, artigos, né? Quantas revistas nós temos agora? Quantos artigos, né? Aproveita então, já que a gente está falando disso, para o congresso, né? Primeiro Congresso Internacional de Conscienciologia, que vai acontecer agora 25 a 28 de julho de 2024. Então, a oportunidade também de ver, né? Olha quantos, meu verbete está lá, meu artigo está lá, a força do hábito. Eu vou falar de pesquisa multidimensional, a relação disso com discernimento e tantos outros pesquisadores. Eu não tenho um número aqui, mas lá fora tem, são muitos artigos que vão estar, aqui tem só as conferências. Então, são oportunidades, quantas coisas, né? Quantas coisas estão fomentando. Então, a gente está ajudando a reurbanização a partir disso, né? Esclareando as pessoas, elucidando, mostrando a questão dessa realidade evolutiva. Então, eu acho que esse é o caminho. E por trás de todos esses artigos tem os mimos grafotécnicos, os diversos mimos grafotécnicos que a gente vem recebendo. Então, agradeço a todos a presença, agradeço a todas as pessoas que já me forneceram mimos grafotécnicos, que são muitas, né? Espero poder continuar contando, né, com vocês. E é isso, aos teletertulianos, nos agraciando com as perguntas, que mantém esse debate ativo e é de muito ajuda, né? Não só para o verbetógrafo, porque ele vai ter as perguntas, mas também para as pessoas, para os ouvintes, né? Para estar ajudando a elucidar, né? Vocês estão doando o tempo de intelecção de vocês, os seus conhecimentos, para formular perguntas que possam ajudar a esclarecer sobre isso. Aos paratertulianos, até a próxima. A minha próxima, então, daqui a 15 dias, nós vamos estar falando aqui de paramensagem intrigante. Se tiverem curiosidade, aproveitem para assistir. Fiquem intrigados e venham contribuir com a gente, com o trabalho, tá bom? Muito obrigada, até a próxima. Vamos aos nossos informes. Boa tarde a todos e todas. Vamos então às pontuações da tertúlia de hoje. Hoje nós tivemos 205 acessos, 49 teletertulianos, 13 participantes presenciais, 29 perguntas presenciais e 17 perguntas online. Seguimos agora para as nossas divulgações com o Matheus Santos, que vai divulgar a técnica do livro dos credores pelo CAEC Ortocognitivos e o acoplamentário pelo CAEC. Em seguida, a Sofia vai divulgar o curso com Syncobaia pela Conscius. Boa tarde a todos. O SEC, em parceria com a Ortocognitivos, convida todos para participar do curso Livro dos Credores, que acontecerá no dia 11/5, nesse sábado, das 3 horas às 6 horas, com o EPCOM Ivo Valente. O curso busca explorar e ampliar os conceitos fundamentais da técnica, auxiliando na construção do inventário de contatos evolutivos e favorecendo a ampliação da autoconscientização em relação ao papel pessoal no grupo evolutivo.
A compilação da listagem dos credores do grupo kármicos é um desafio para a consciência lúcida para toda a vida intrafísica, sendo um fator importante na condição pré-intermissiológica para a realização das futuras assistências que a consciência intermissivista poderá vir a realizar depois da dessoma. Também estamos divulgando o curso acoplamentário com o tema Evolução Consciente, que acontecerá no dia 17, 18 e 19 de maio, com o EPICOM Roberto Lemming, Fernando Barbaresco e Everaldo Bergosini. Se você tem interesse em debater sobre os assuntos relacionados à realização da evolução consciente no dia a dia, então participe desse acoplamentário. Ambos os cursos estão disponíveis na loja do SEEC, em store.conscienciologia.org.br ou no WhatsApp da recepção 9901 7905. Olá, boa tarde a todos. Em nome da Conscius, venho comunicar e divulgar que no dia 18 de maio estará acontecendo o curso Consciência Cobaia na sala 104 do Discernimento, em Foz do Iguaçu. Esse curso é constituído de um dia só, uma tarde, das 15 horas, inicia-se às 15 horas e termina às 20 horas e 30 minutos e tem como objetivo identificar os trafores, trafares e trafais através da autoavaliação de uma folha do livro Conscienciograma. Informações e inscrições através do WhatsApp, código de área 45, fone 99 994 1460. Convidamos a todos e todas para o verbete de amanhã, cujo tema será Princípio da Retribuição Verbetográfica, da especialidade Verbetografologia, com o verbetógrafo Ivo Valente. Boa tarde.